livro de Ruth, capítulo de número 1, até o verso de número 6. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Irmãos, o primeiro capítulo do livro de Ruth começa com uma família tendo que fazer escolhas, tendo que tomar decisões. E nós somos a soma de todas as nossas decisões. Decisões mudam destinos. E a decisão que você tomar em tempo de crise vai determinar como será o seu futuro. Em tempos difíceis, em tempos de crise, nós somos tentados a tomar a decisão errada. Eu vou repetir. Em tempo de crise, em tempos difíceis, nós somos tentados a tomarmos as decisões erradas. Não se precipite. Em tempos difíceis, em tempos de crise, nós somos tentados e nos precipitamos em nossas decisões. Em tempos difíceis, em tempo de crise, nós queremos fugir. A Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 12 sobre um tempo de crise que aconteceu na vida de Abraão. No capítulo 12 diz que houve fome sobre toda a terra, como houve nos dias de Elimeleque e Noemi. E Abraão se sentiu tentado a tomar uma decisão. Ele disse: eu vou para o Egito. Mas no capítulo de número 26 do mesmo Gênesis, Deus fala com Isaac, filho de Abraão: não desça ao Egito, fica na terra que eu te mostrarei. Não faça aquilo que teu pai fez. Não tome a decisão que teu pai tomou. Quem sabe você está aqui hoje, assim como a família de Elimeleque, porque o texto diz que uma grande fome chegou até a terra de Belém. Quem sabe você também está passando por tempos difíceis, por um tempo de crise, e você, como pai de família, como chefe de família, está se sentindo tentado a tomar decisões erradas, decisões precipitadas, que podem trazer consequências irreversíveis para a sua família, para o seu casamento e para os seus filhos. Eu te aconselho hoje, pela palavra de Deus, a você orar a Deus, buscar a Deus e pedir uma direção a Deus para a decisão que você precisa tomar, para que você não se precipite e coloque em ruínas a tua casa, a tua família e todo o projeto que Deus tem para a sua vida. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que nesse tempo de fome que veio sobre a terra de Judá, sobre a terra de Belém,
fez com que Elimeleque se precipitasse e saísse imediatamente de Belém e fosse para a terra de Moabe. Como já disse, o texto diz que houve fome na terra. Mas foi a fome que fez com que Elimeleque saísse? Eu acredito que não. Não foi a fome que fez com que ele saísse, mas foi o medo da fome. Vou repetir. Não foi a fome que fez com que ele saísse, mas foi o medo que ele teve de sentir fome. Como assim, pastor? Se você observar o texto do capítulo 1 ao capítulo 4, você vai perceber que Boaz era contemporâneo de Elimeleque. Boaz era da mesma geração que Elimeleque. Mas ele não saiu de Belém. Ele não foi peregrinar nas terras de Moabe. E a Bíblia não fala sobre outra família que saiu dali. A Bíblia fala que Elimeleque, ele saiu dali. Nunca tome decisões baseadas no seu medo. Nunca tome decisões baseadas nas suas percepções humanas. O medo é um agente inibidor de capacidade. O medo te trava. O medo te paralisa. O medo faz com que você veja coisas que não existem. Vocês lembram de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22? Quando Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos veem Jesus e pensam, é um fantasma. Era um fantasma? Não, não era um fantasma. Eles gritaram com medo, porque o medo faz você ver coisas que não existem. Você está vendo o chifre em cabeça de cavalo, tempestade dentro de um copo d'água. Eu quero declarar sobre a sua vida esta noite que você é alvo do cuidado de Deus. A tua família está debaixo da bênção de Deus, do favor de Deus. Não fique preocupado com o que a mídia está falando sobre 2023. Não fique preocupado com os pessimistas. Não fique preocupado com os profetas do caos. Ore, busque a Deus, peça direção a Deus, ainda que as coisas pareçam ser óbvias. Vocês lembram de Gênesis 46? José manda as carruagens de Faraó buscar o seu pai Jacó e seus irmãos para habitarem no Egito, na terra de Gósen, no delta do Nilo, a região mais fértil de todo o Egito. Afinal de contas, o filho dele era o governador de toda a terra. Eu vou ver meu filho, e além do mais, meu filho manda em tudo. Mas quando Jacó partiu, ele para em Berseba, oferece um sacrifício ao Senhor, porque ele queria a resposta. E quem quer a resposta tem que estar disposto a oferecer sacrifício. E Deus fala com ele, não temas em descer ao Egito. Ora, a gente entende por inferência do texto. Se Deus diz, não temas em descer, é porque ele estava com medo. E ele parou, ofereceu uma oferta e Deus confirmou, vai. Eu te recomendo hoje, vem para Berseba com Jacó. Ainda que as coisas pareçam óbvias, certas, não é isso aí, espera um sinal de Deus. Aleluia. Espere uma confirmação de Deus. Espere Deus falar contigo. Deus vai falar contigo. Deus vai usar o profeta dessa casa. Deus vai falar contigo em sonhos. Deus vai te dar revelação, vai falar contigo na palavra. Mas não tome decisões precipitadas que vão colocar em risco a sua família e a sua casa. Eu vou para Portugal. Deus falou. Eu vou para a América. Deus falou. Eu vou sair daqui da igreja, vou para tal lugar. Deus está nisso. Ou você está sendo motivado por percepções humanas, ou por um medo, ou por pressões externas. O que levou Elimeleque a tomar essa decisão não foi ele mesmo, foi as
pressões externas que ele estava sofrendo. Há poder no nome de Jesus. Você não vai ser levado pelo medo, você não vai ser conduzido pelo medo, você não vai ser conduzido pelas suas percepções humanas. Tem um Deus que vai te dar direção. Naum capítulo 1 versículo 3 diz que em meio à tormenta e em meio à tempestade ele tem o seu caminho. Deus tem um caminho para tirar disso tudo aí. Não tem buraco fundo do poço aonde a mão dele não te alcance, aonde a mão dele não te pegue. Espere no Senhor, espere em Deus. Louvado seja Jesus. E eles saíram de Belém, gente. Belém significa casa de pão. Que ironia, né? Casa de pão, mas não tinha pão. Eles eram efrateus. Efrata significa frutífero. Da terra de Judá, que é terra dos louvores. Eles saíram da casa do pão, da terra dos louvores. Eles saíram do lugar frutífero e foram, sabe para onde? Eles foram habitar em Moabe. Vou te dizer o que é Moabe. O Salmo 108, o próprio Senhor diz isso. Salmo 108, versículo 9, o próprio Senhor diz que Moabe seria para mim como uma bacia de lavar os pés. Deus está dizendo, é um lugar imundo. Em Moabe eles adoravam o Deus Quemos, o Deus que exigia sacrifícios humanos. Sabe quem foi Moabe? Fruto de um incesto de Ló com sua própria filha. Os moabitas, eles eram impedidos, proibidos de participarem da Assembleia do Senhor. Foram eles mesmos que negaram pão e água quando Israel saiu do Egito. Foram eles mesmos que contrataram Balaão para amaldiçoar Israel. Quando eles saem da terra dos louvores, quando eles saem do lugar frutífero, quando eles saem da terra do pão e vão para Moabe, eles estão deixando de ter uma cobertura espiritual. Eles agora passam a não ter mais uma cobertura espiritual. E agora eles vão para o lugar da morte. Eles pensaram que iriam morrer em Belém. Vamos morrer, vão embora daqui. E é para onde eles foram, achando que lá estava a providência, que lá estava o socorro. Foi lá mesmo que eles morreram. Fica no lugar que Deus te colocou, porque o melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus. Quem sabe esse lugar que você está pensando é lugar de vida, Deus está dizendo, não, fica na prova aqui, esperando o milagre, esperando o escape, esperando o livramento, porque se você for se precipitar em esse lugar que tu está pensando, que é lugar de vitória, vai ser o lugar da tua morte e o lugar do teu sepultamento. Espera mais um pouquinho, daqui a pouco a sorte vai mudar, gente. Não há mal que dure para sempre. Daqui a pouco Jeová libera uma palavra de vitória sobre a tua vida. Desce um decreto do céu, desce um comando, o quadro muda, a porta se abre e o milagre acontece. Louvado seja o Senhor! O versículo 21 do capítulo 1, Noemi diz que perdeu tudo. Ela perdeu tudo. Ela disse, olha, cheia eu parti, e vazia eu estou voltando. Sabe aquele ditado, eu era feliz e não sabia? Agora já era, já passou. E a irmã Noemi aqui teve que segurar toda a rebordosa. E ela, abalada emocionalmente, você não tem ideia do que era uma mulher sem marido nos tempos bíblicos. Era destinada à mendigância, ia virar pedinte, favores. E essa mulher aqui agora, abalada,
emocionalmente, sabe o que ela faz? No versículo 13, ela culpa a Deus. Ela culpa a Deus pelo seu sofrimento. E ela diz: a mão do Senhor fez isso. Deus tinha alguma coisa a ver com isso, irmão? Deus mandou eles irem? Então no final não vai dizer que foi Deus, viu? Ah, porque foi Deus. Deus permitiu. Deus quis assim. Não. E aí isso aqui a gente tem que tirar o chapéu para Davi. Davi não dava um passo sem consultar o Senhor. Irmãos, quem foi o profeta do período de Salomão? Não tem. Porque o governo de Salomão foi um governo de sabedoria. E deu no que deu. Reino dividido. As mulheres perverteram o coração dele e foi adorar os deuses dessas mulheres. Davi nunca deixou de reinar sem essas duas coisas: a arca e o profeta. Davi nunca deixou de reinar sem a presença e sem a palavra profética. Os profetas Natã, Samuel, por aí vai. Davi, quando estava em Keila: Senhor, eu vou continuar aqui nessa cidade? Os moradores de Keila vão me entregar na mão de Saul? Vão. Pode ser daí que eles vão te entregar. Davi consultava o Senhor. 1 Samuel capítulo 30, em Ziclag, quando os amalequitas entram pelo sul e tacam fogo em Ziclag, Davi diz: Senhor, perseguirei esta tropa. Irmãos, olha isso. Perseguirei eu esta tropa? Sim, Davi. Pode ir. Você está autorizado. Quando Jonatas e Saul morrem na batalha do Monte Gilboa contra os filisteus, Davi diz: Senhor, eu vou para onde? É para ajudar. Mas Senhor, eu não posso errar. Eu não posso dar um passo em falso. Que lugar de Judá? Vai para Hebrom. E quando ele chega em Hebrom, ele é ungido rei sobre Judá. O que Deus está querendo falar com a gente: consultemos ao Senhor, oremos ao Senhor, até que o céu se rasgue e a resposta chegue. A resposta chega, pastor. A resposta chega. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A oração tem um poder extraordinário. A oração tem um poder tão extraordinário que ela tem o poder de mudar o decreto do próprio Deus. Pastor, você está exagerando? Não, eu não estou exagerando. Isaías capítulo 38 diz que Deus fala ao profeta: diga a Ezequias que ele coloque a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. E Isaías diz: olha, Deus mandou tu colocar a tua casa em ordem, cara. Tu vai morrer, isso é problema teu. Quem falou foi Deus, não foi? Se Deus falou, está falado. Aí o rei coloca a cara na parede e começa a se humilhar, e começa a orar, e começa a falar com Deus: Deus, eu tenho andado na tua presença, eu tenho sido fiel a ti. Deus falou: profeta, volta. Mas eu já entreguei tudo, volta. Diz para Ezequias que estou acrescentando a ele 15 anos de vida. Irmãos, se pela oração de um homem Deus mudou o próprio decreto dele, a oração muda decretos. Se a oração mudou o que Deus disse, não vai mudar o que o médico disse. Se a oração mudou o que Deus falou, não vai mudar o que o juiz falou, o que esse gerente, diretor falou. Há um poder da oração, porque a oração muda o decreto de Deus e o decreto dos homens. E abalada psicologicamente, no versículo 20 do capítulo 1, ela diz: não me chame mais de Noemi, agradável, doce. Me chame agora de Mara, porque eu me tornei uma mulher amarga. Ah, irmãos, a gente já viveu um pouquinho, talvez não o suficiente, mas um pouquinho. 20 anos como pastor de igreja, aconselhando. Parece que às vezes a história se repete, passa como um filme na minha frente assim. Famílias felizes, prósperas, uma decisão errada.
colocou tudo a perder. Que às vezes você vê aquela irmã que a marca dela era o sorriso, completamente amargurada, triste, emocionalmente estraçalhada, por causa da decisão do cônjuge, por causa de uma decisão errada que mudou todo o curso daquela família. Mas sabe o que eu aprendo com Noemi? Sobrou só Noemi. Morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion. Mas se Noemi está viva, tem proposta. Eu vou repetir. Se Noemi está viva, é porque ainda tem propósito. Chegou a hora do regresso. Capítulo 1, versículo 6. E ouviu-se em Moabe que Deus havia visitado o seu povo com pão. E ouviu-se em Moabe que Deus havia visitado o seu povo com pão. Quando eu li isso, irmãos, eu pensei: se Elimeleque tivesse esperado um pouquinho só. Se Elimeleque esperasse um pouquinho mais, talvez ele não tivesse morrido. Talvez os filhos dele não tivessem morrido. Quem sabe a morte que bateu na tua casa não foi física, mas foi morte espiritual. Aqueles filhos que estão desviados, marido desviado, mulher desviada, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está mandando te dizer. Quem sabe você chegou hoje aqui arrebentado, estraçalhado: eu vou embora, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vai fazer não, você vai dobrar o joelho no chão, você vai falar ao Deus que muda decretos. E ouviu-se dizer que Deus visitou o seu povo com pão. E ouviu-se dizer que Deus visitou o seu povo com pão. Há um tempo de visitação que é para Yesheb-Nácia, um tempo de visitação de Deus para a tua família. Há um tempo de visitação de Deus para a tua casa. E toda vez que Deus visita, Deus traz fertilidade. Quando Deus visita Sara em Gênesis 21, Ele traz um bebê ao ventre daquela que era estéril. Está chegando um tempo em que Deus vai visitar o seu povo. Deus vai visitar a nossa igreja. Deus vai visitar a sua família. Deus vai trazer recursos. Alguma coisa vai acontecer. Espera só um pouquinho mais. Ela disse: eu vou voltar, sabe? Eu vou voltar para o lugar frutífero. Eu vou voltar para o lugar que eu nunca deveria ter saído. Eu vou voltar para a terra dos louvores. Eu vou voltar para a casa do pão. Você sabe que o pão era um símbolo da presença de Deus? Os pães da proposição também eram chamados de pães da presença. O pão era um símbolo da presença de Deus. Deus está visitando o seu povo. Tem maná, tem pão, tem providência. Deus não vai deixar faltar não, irmãos. Eu venho de parte dessa palavra profética para declarar isso para a sua vida. Não tem crise, não tem tempo ruim, não tem nada e nem ninguém que possa impedir de Deus visitar o seu povo. O céu está aberto em nossa direção, irmãos. Isso é para quem crê, e por isso que nós somos crentes. Nós acreditamos nisso, no Deus de toda a providência. Estende as tuas mãos, porque eu vou profetizar. Não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar o teto para te cobrir, não vai faltar a vestimenta. Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar. O ano de 2023 está se aproximando. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Deus não vai deixar faltar 2023, como não deixou faltar em 2022. 2 anos de pandemia faltou. Deus não deixou faltar. Ele vai prover alguma coisa, Ele vai fazer, mas o escape vai chegar, o livramento vai chegar, uma porta vai se abrir. Deus vai prover as nossas necessidades. Foi o que disse Davi. Olha, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu fui moço e agora sou velho. O que ele está dizendo? Eu já vivi o suficiente para ver tudo nessa vida, menos 2 coisas. O que, Davi? Um justo desamparado
e nem a sua descendência a mendigar o pão. A tua descendência não vai bater na porta de ninguém. Na tua descendência não vai ter pedinte. Na tua descendência não terá mendigos. A tua descendência será poderosa na terra. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, e depois desse vento todo que passou, você olha em tua volta e vê o que sobrou, e vai viver do que sobrou. Como dizia o filósofo Aristóteles: levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. E vamos viver, porque está vivo. E se está vivo, tem propósito. Chegou a hora do regresso, e ela volta para a terra dela. Você acha coincidência? Você acha coincidência Noemi chegar no tempo da colheita? Quando ela chega em Belém, era o tempo da cega da cevada. Ela chega no tempo da colheita. Irmãos, podem me chamar de doido, de louco, mas eu vejo um tempo de colheita sobre a sua vida, sobre a sua casa. Colheita fala do que, pastor? Colheita fala de restituição. O tempo que foi perdido, o tempo da fome, o tempo sem colher, o tempo da prova. Porque quando é prova, irmão. Mas quando chega o tempo da colheita, quando chega o tempo da bênção, até aquilo que era para dar errado, dá certo. A história começa com fome, mas termina com colheita. Eu vou repetir: a história começa com fome, mas termina com colheita. Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Louvado seja o nome do Senhor. O hoje não vai determinar o teu amanhã. A história começa com mortes, mas termina com vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Começa com morte, mas termina com vida. Deus vai nos surpreender, irmãos. O melhor está por vir. Aleluia. Eu creio nisso. Tão certo como o sol vai se levantar amanhã mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Você conhece a história, né? As duas noras, uma fica órfã, né? Ela não vai. Porque, irmãos, quando chegar o tempo da colheita, o tempo da virada, nem todo mundo vai participar disso. Tem pessoas que não vão poder te acompanhar. Vocês lembram quando no capítulo 13, 14, Abraão está se aproximando do altar em Betel? A Bíblia diz que Ló se aparta dele. E o texto mais adiante vai dizer: e falou Deus com Abraão logo após, quando Ló se apartara dele. Deus ficou sem falar com Abraão e voltou a falar com Abraão depois que Ló se apartou dele. Qual Ló que precisa sair da sua vida para você voltar a ouvir a voz de Deus? Pastor, tem coisas que precisam sair da nossa vida? Precisa. Porque quando você se aproxima do altar, você se aproxima de Belém, se aproxima da terra dos louvores, nem todo mundo vai suportar isso. Gênesis capítulo 35. Eu já vou concluir. Deus diz a Jacó: Jacó, sobe imediatamente. Para onde? Para Betel. Jacó reúne a família, os empregados, todo mundo diz: ó, deu ruim. Tirai, pois, dentre vós todos os ídolos. Como assim? Ele sabia? Ele sabia que tinha. Mas como chefe de família, ele sabia que tinha, mas tolerava. Tirai, pois, dentre vós todos os ídolos. Limpai-vos, purificai-vos,
e trocai as vossas vestes. Por que, Jacó? Porque para onde a gente está indo, nada disso pode chegar perto. E estamos indo para onde, Betel? Para onde, Jacó? Para Betel, casa de Deus. Estamos indo para onde, Jacó? Estamos indo para o altar que meu avô edificou ao Senhor. Betel é o lugar da presença, Betel é o lugar da glória. E o altar rejeita tudo isso. O altar não suporta isso. O altar expele isso. E o texto do capítulo 35 diz que Jacó, ele começa a cavar um buraco debaixo de uma árvore e diz assim: joga tudo, joga tudo, joga tudo. E Jacó jogou todos os ídolos e tapou o buraco. Quando eu li isso, o Espírito de Deus falou comigo. Não falou contigo, não falou comigo. Alfredo, tem coisas na sua vida que não precisam ser tiradas, não, tem que ser sepultadas definitivamente. Tem coisas na minha vida que não precisam ser apenas tiradas, elas precisam ser sepultadas, porque Deus quer te levar para um lugar especial. É o lugar da glória, o lugar da manifestação, o lugar que Ele vai te revelar coisas secretas, ocultas. É o lugar da transformação, o lugar da presença, é o lugar da bênção. E nada disso pode ir. E Deus está dizendo para você hoje, para mim também, é tempo de sepultar coisas definitivamente. Estamos indo para Belém, estamos indo para a terra do pão, para a providência, para o milagre. É terra de louvor, é terra de frutificação, e nada disso vai nos acompanhar. Ruth vai, mas Orfa fica. Aí você conhece a história, ela vai com Ruth, né? E aí Ruth se engraça lá para a banda de Boaz. Boaz se empolga, era o parente remidor, né? Mais próximo de Elimeleque. E aí ele se casa com Ruth. E aí Ruth tem uma criança. No capítulo 4, versículo 16 de Ruth, diz que Noemi pega essa criança no seu colo. Criança fala de alegria, sim ou não, gente? Já viu criança dentro de casa? É alegria. O tempo de choro foi substituído por um tempo de... virá um tempo de alegria. Deus é especialista em fazer isso. Você vai voltar a sorrir, porque virá um tempo de alegria. Agora a criança fala daquilo que é novo. Elimeleque havia morrido, os filhos haviam morrido, mas agora chegou uma criança. A frustração de ontem não vai impedir a felicidade de hoje. Mais uma vez, a frustração de ontem não vai impedir a felicidade de hoje. A história começou com morte, mas terminou com vida. Uma criança, algo novo. Está vindo algo novo aí. Irmãos, nós como seres humanos, nós pensamos assim: não tem mais jeito. A minha história terminou aqui. Acabou. Aí eu estava lendo a Bíblia, irmãos, como você lê em casa também. A Bíblia diz que é o texto. A Bíblia, quando a Bíblia fala sobre sexo, a Bíblia tem umas linguagens, né, diferentes. E conheceu Adão a Eva. Isso é um ato sexual. E conheceu Adão a Eva, e ela teve um filho, e o chamou de Sete, porque disse ela: Deus me deu no lugar de Abel. Quando ele ouviu isso, o Espírito Santo falou no meu coração: Alfredo, eu sou o Deus que reparo perdas e preencho lacunas que aos homens são consideradas impreenchíveis. Deus dá Sete no lugar de Abel. Você imagina aquela mulher que perdeu o marido, que perdeu os filhos. Para mim acabou. Agora, irmãos, agora ela está na fazenda de Moabe. Agora não cata mais. Agora não é mais pedinte. Agora ela está com Ruth como patroa, dona de fazenda. Que virada maravilhosa. O fim da história foi maravilhoso. A tua história não terminou ainda.
Não importa o que você está vivendo, a tua história ainda não terminou. Deus vai te surpreender. Ele é o Deus de surpresas, e virá um tempo de surpresas, um tempo de coisas novas, um tempo de uma geração nova. E por último, no capítulo 4, versículo 14, as mulheres da cidade, quando viram aquela cena, disseram: bendita seja Noemi, porque o teu nome será afamado por todo Israel. Aí eu fui ver no dicionário, né? Esse negócio aqui dei um Google. Aí eu fui ver sinônimos para afamado: ilustre, famoso. Irmãos, e depois disso tudo, a história dela foi contada por todo Israel e se tornou famosa e ilustre. Eu vou liberar essa palavra porque eu sei que você crê. A tua história vai ser contada. E eu vou além, gerações futuras contarão a nossa história, falarão dos nossos feitos. A nossa geração será lembrada. Deus pode fazer isso, pastor? Pode. Deus pode me levar a esses patamares, pastor? Pode. Ele é o Deus de Daniel 4,17. A saber, do Altíssimo pertence o domínio do reino dos homens, e Ele o dá a quem quer, e até o mais simples o coloca sobre todos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus te dê paz. Amém.